Então, em primeiro lugar, um bom dia a todas e todos. A gente fica muito contente com essa presença bastante significativa, né? Nessa que vai ser a nossa primeira conversa de uma longa caminhada para definir, essa é uma reunião interna, né? A proposta é a gente definir diretrizes para o nosso trabalho em relação a esse tema que é espinhoso, é complexo, e a gente precisa compreender bem. A gente vive um momento em que as coisas correm o risco de tomar rumos os mais variados, e nós temos a grave situação, a gente vai passar a ver daqui a pouco. Eu estou fazendo só uma abertura aqui bastante informal, como é o hábito nosso aqui no GEDUC, para situar a nossa conversa, né? Nós temos no GEDUC um programa de atuação que foi produzido ao longo de mais ou menos 1 ano e meio, com um diálogo com a sociedade civil, com a universidade, com os mais variados setores, com a administração pública. E nesse programa de atuação foram definidos 6 eixos de atuação, sendo que um deles é o da gestão democrática. Essa definição se deu a partir da demanda concreta existente no GEDUC e também dos diálogos que foram feitos nas escutas sociais e nos 2 dias de audiência pública que a gente fez para elaborar o programa de atuação. Dentro do campo da gestão democrática, a gente tem vamos dizer assim, um sub-eixo de atuação que diz respeito à administração de conflitos no ambiente escolar, a promoção da tolerância, da diversidade. Então, a gente já vinha com o propósito a gente tem um projeto executivo nesse programa de atuação que tem esse objeto, né? E a gente logo vai ter uma exposição aqui das colegas do NAT sobre as demandas que chegam ao GEDUC com esse tema, e vai ser interessante para a gente ter uma ideia do que tem causado essa nossa preocupação. Alguns fatos recentes, de muita repercussão, e trágicos, acabaram até precipitando o início desses diálogos. Como eu disse, porque como a questão é complexa, como a questão é espinhosa, é polêmica, e ela demanda um enfrentamento multidisciplinar, a partir de perspectivas as mais variadas. E a gente tem que evitar que a coisa tome um rumo inadequado. E, somado a isso, a gente tem lidado também com a situação de não existir muita clareza quanto a qual é a política da Secretaria de Estado da Educação para esse tema, né? A gente tinha o programa dos professores mediadores, até muito recentemente. Formalmente ele ainda existe, por mais que nos contatos com muitas escolas a gente ouça que não existe mais na prática, não existem mais, depois daquela redução que foi feita em 2017, na prática quase que não existem mais mediadores nas escolas, sem entrar no mérito se esse era um bom programa ou se não era um bom programa, se era uma maneira adequada ou não. Mas a impressão de que a Secretaria talvez não tenha uma política para isso, ou que tenha uma política insuficiente, ela gera essa preocupação que nos trouxe até aqui, né? Então, bem brevemente, bem-vindas, bem-vindos. Vamos começar essa nossa interlocução. Nós teremos outras oportunidades, com certeza, de aprofundar esse debate, de ampliar, justamente em razão da grande complexidade do tema. E ficamos muito contentes aqui no GEDUC, seja com o total apoio do CAL para a realização dessa nossa reunião ampliada e para a atuação como um todo, como de costume, né? E também pela adesão de muitos colegas do interior, de várias comarcas, que também estão preocupados com essa questão e que estão nos acompanhando, alguns presencialmente, alguns à distância, e espero que a gente consiga construir uma atuação que seja coerente, que seja consequente, que tenha aí
alguma resolutividade, né? Então, muito obrigado, que seja proveitoso o nosso trabalho hoje. Vou passar a palavra para a Fátima, a colega Fátima do CAL, e ao final a gente vai ter um debate depois das exposições. E a gente vai... Bom dia a todos. Esse assunto, esse tema está na ordem do dia, né? E o CAL, o Centro de Apoio à Infância, vinha sentindo, pela demanda dos colegas, já a necessidade de trabalhar um pouco esse tema. E aí a gente resolveu aderir à iniciativa do GEDUC, né? E que na verdade concebeu todo esse evento, toda essa reunião, o Daniel, né? Toda essa iniciativa. E a gente resolveu fazer a nossa função, que é apoiar o colega e tentar disseminar isso e levar a discussão, ampliar essa reunião aqui e levar para todo o Estado também, né? E a fim de que todo o Estado pudesse ter acesso, e é claro que eles podiam fazer isso sozinho, mas a gente resolveu se unir, né? E aproveitar a ocasião para fazer uma coisa única, né? Enfim, essa reunião é presencial e também tem os colegas que estão assistindo remotamente. Acho que estão todos muito carentes e muito ansiosos para debater essa questão e para realmente não chegar a uma solução, porque a gente sabe que não tem uma solução, mas pelo menos lançar bases para futuramente se estabelecer, se possível, uma atuação integrada e que venha contribuir para minimizar esse problema, enfim. É simplesmente um início, eu acho, né, Daniel? Um início de uma discussão que acho que pode se estender e pode frutificar, pode dar muitos frutos. Assim a gente espera, né? Eu não sei se Bom, a gente vai começar então a ouvir as pessoas que nós convidamos para os seus expositores, né, as expositoras hoje, começando com a apresentação que vai consistir numa breve análise das situações de violência encaminhadas ao GEDUC da capital, por parte da Cíntia e da Larissa, que são colegas nossas, como eu disse aqui, da atuação diária, do dia a dia do GEDUC, são do NAT, mas a atuação é diária em conjunto com o GEDUC aqui. Então, vamos começar com vocês, fiquem à vontade. Tentar fazer da maneira mais informal possível para a gente conseguir aproveitar bem. Bom dia a todas e todos. Eu sou a Larissa, eu sou psicóloga do Núcleo de Assessoria Técnica aqui do Ministério Público, na área da educação. Bom dia a todos e a todas. Eu sou a Cíntia, sou assistente social, analista de promotoria. Atuo no NAT, assessorando os promotores na área da educação, o Dr. Daniel e o Dr. João Paulo. Bom, a gente vai fazer uma apresentação que na verdade consiste num recorte de uma coisa maior que o GEDUC tem produzido em parceria com o NAT, que é a análise de todos os acervos, todo o acervo de todos os procedimentos que chegaram ao GEDUC desde a sua criação em 2011 e que faz parte de um conjunto amplo de ações que a gente fez na tentativa de elaborar o programa de atuação 2018-2020, que já está disponível. Então, a gente vai fazendo uma análise de todas as demandas que chegam e também
produzindo aí prioridades de atuação do GEDUC a partir de escutas sociais e audiências públicas que aconteceram em 2017. Então a gente vai trazer uma parte dessa análise que a gente fez, mas com referência à questão da violência, para a gente poder discutir um pouquinho esse tema. E eu queria dizer que toda a produção que a gente vai apresentar aqui, todo o trabalho, né, ele foi feito em parceria com todo mundo do GEDUC, então eu queria dizer, né, citar a Amanda, a Gabriela, o Marcos, a Estefânia, a Carolina, a Milene, o Francisco, que agora não está mais no GEDUC, mas nos ajudou bastante, a Isabela, a Giovana, o Dr. João Paulo, o Dr. Daniel. Então, foi essa equipe toda que produziu esse material que a gente vai apresentar agora. Só um complemento, na assessoria aos promotores, além de mim e da Larissa, nós temos outra assistente social também, a Isabel, que ela infelizmente não pôde estar hoje. Bom, gente, a gente vai apresentar, na verdade, as demandas que chegam ao GEDUC com o tema violência escolar, mas a gente queria ressaltar de que lugar a gente parte para fazer a análise dessas demandas que chegam ao GEDUC, né? A gente entende que a violência é um fenômeno político e social, né? Então ele não ocorre na esfera do privado, ele ocorre na esfera política e social, e é desse lugar que a gente parte quando a gente olha para as demandas que a gente vai apresentar. A gente não vai trabalhar com o biônio agressor e vítima dentro de uma violência dentro do campo da escola. A gente vai entender que é uma relação dinâmica dentro de um sistema e que provoca situações de violência. As queixas ao GEDUC, elas são reflexos de uma violência muito maior que acontece de forma silenciosa dentro do espaço da escola e que acaba encontrando nesse espaço do Ministério Público um espaço de uma possibilidade de falar de alguma coisa que está acontecendo ali dentro que não está podendo ter lugar dentro daquele espaço da escola. E a gente vai também, claro, levar em conta as relações de poder que estão envolvidas em qualquer conflito que aconteça e que chega ao Ministério Público. A gente vai entender aí de que lugar que parte esse conflito, em que rede que ele acontece, qual é a relação de poder que se estabelece naquele território, né, e por que essa situação chega a uma coisa que eles chamam realmente de violência, né, porque vocês vão ver que a gente vai apresentar um dado de algumas poucas solicitações, que se a gente for pegar o montante grande do que o GEDUC já recebeu, mas que são questões que são nomeadas de violência escolar, né? Então é esse recorte que a gente vai trazer. Isso não quer dizer que todas as outras solicitações que foram recebidas não tenham a ver com isso. Tem, né? É isso que a gente vai um tanto querer tentar mostrar para vocês, né? Que a violência ela é uma linguagem, ela é uma gramática de algo muito maior que acontece dentro do espaço escolar. Então o que a gente vai apresentar é alguma coisa que as pessoas nomeiam de violência, né? Mas tem muitas outras violências que é com que a gente trabalha cotidianamente ali no GEDUC em todas as solicitações que chegam. Bom, considerando um pouco do que a Larissa falou, né, e olhando para o acervo, né, porque nesse período nós nos debruçamos mesmo para olhar o que tinha de procedimento no GEDUC, que chegava, né, e aí na análise dos 1.378 procedimentos, aquilo que ela fala, quando a gente olha para aquele que está destinado ao tema da violência, temos apenas 87. Né? E o que seria esse apenas? Um pouco nessa relação do que ela está dizendo, aquilo que está expresso com a denominação violência entre atores escolares. Não que os outros procedimentos também não digam de diversas violências que o sujeito sofre no processo escolar, né? Na relação ali entre aquele sujeito, a escola em seu território, né? E tudo mais. Para complementar, então a gente faz uma análise por 1.378 procedimentos arquivados do GEDUC. Por quê? A gente tem uma ideia de que são procedimentos que a gente consegue analisar. A solicitação, a forma como se desenvolveu, que parceiros que a gente acionou para ter uma intervenção e qual foi o resultado que levou ao arquivamento. Então, como são procedimentos que dão uma possibilidade de análise maior, então esse foi o acervo utilizado, né? O GEDUC tem muitos procedimentos em andamento, eles também estão sendo analisados para poder pensar como encaixar aí dentro das prioridades do programa de atuação. Mas só para explicar que esse foi o acervo de 1.378 procedimentos de 2011 até agosto de 2018. E no complemento, a gente hoje continua fazendo análise do acervo, né, respondendo mesmo as demandas do programa de atuação, que está em construção, né, estamos atuando nele, né,
E aí, para poder tentar entender melhor como a gente mesmo pensa a nossa forma de atuação, nós fizemos algumas divisões. Isso acontece com o tema da violência, mas não somente com ele, né? Mas que a discussão de hoje, os dados são referentes a este tema. Então, quando a gente olha para as diretorias de ensino, algumas delas têm uma certa prevalência, né, quando chegam as denúncias no Ministério Público, né? Então, quando a gente pode olhar ali a diretoria de ensino de Itaquera, né, a unidade municipal, a diretoria Jaçanã Tremembé, Pirituba, Jaraguá, Santo Amaro, todas essas da Secretaria Municipal de Educação, tá? Quando eu olho para a Secretaria Estadual de Educação, eu tenho Centro e o Sul, Norte 1, Sul 3, isso, tá? Que são as principais quando eu olho para as diretorias de ensino. E aí, quando a gente olha para a região, há uma prevalência da região sul da cidade de São Paulo, que era um pouco já esperado, né, Gabriela? Infelizmente. Depois nós temos a região norte, precedida da região leste e, por fim, a região central da cidade de São Paulo. Então, esse é um pouco do retrato quando a gente faz essa divisão por região no município de São Paulo, né? Lembrando que o GEDUC ele atua apenas na cidade de São Paulo. E esse apenas é muita coisa, né? Mas o olhar ele é bem centrado na cidade de São Paulo mesmo. Só para a gente traz o mapa para lembrar que são as regiões mais extremas do município e que são as regiões onde a gente realmente tem uma concentração aí de situações que acabam agravando a vulnerabilidade das famílias e dos equipamentos que estão naquela região. Então, é exatamente nesses lugares que a gente tem maior demanda de situações de violência. E o que a gente poderia até mesmo como caracterizar uma certa ausência do Estado, né, na oferta de políticas públicas, né? Espaços com uma redução muito menor de oferta de esporte, lazer e cultura, né? Então, isso vai impactando mesmo a relação nos territórios, a relação entre os sujeitos. Tá? E aí, quando a gente faz também a divisão por rede de ensino, há uma prevalência já esperada mesmo da rede pública em relação à rede privada. Né? A gente, no GEDUC, sempre tem uma prevalência da rede pública com relação à rede privada. Primeiro porque os conflitos das escolas particulares tendem a não chegar no Ministério Público, né? E acho que isso é uma característica da política também de educação que a gente tem. Então, a gente tem uma prevalência muito maior das escolas públicas trazendo seus conflitos para dentro do MP por toda a rede que acaba acionando o Ministério Público para pensar a política dentro desses espaços, né? E quando a gente olha para o motivo de representação, a prevalência principal, né, o motivo acaba sendo por violência praticada pela gestão, docentes e funcionários, né? Mas tem uma questão muito importante aí que é importante a gente ressaltar, devido à rede credenciada da educação infantil, né? Tem um número muito expressivo de denúncia, né, de professores em relação a maus tratos em relação às crianças. Isso também decorre, né, um número excessivo de alunos, né, uma quantidade inferior de professores para o atendimento. A qualidade desse serviço prestado também vem denotando na forma como as denúncias chegam ao Ministério Público. Por isso, essa prevalência bem significativa, né, um número bem acima quando compara os demais, desse primeiro motivo de representação. Aí depois nós temos a violência praticada por alunos, né, que aí o número de procedimentos são 12. A violência policial contra alunos é um número menor, que este é um tema que fica muito, ele é muito delicado, porque é a dificuldade de como você identificar como a violência contra os alunos acontece, né? Um campo aí que realmente há a necessidade de uma atuação direta do Ministério Público, e a gente sabe a complexidade disso, não dá para o GEDUC sozinho atuar com este tema, né? A gente precisa ter um olhar mais ampliado sobre esta questão. E a falta de segurança e o uso de drogas, que são 3 procedimentos, né? Tinham 3 procedimentos sobre esse assunto. Para complementar um pouquinho, a gente, quando fala em violência escolar, a gente já liga a questões de indisciplina, enfim, de violência dentro do espaço escolar, né? E a gente vai pensar aí em conflitos que os alunos acabam sendo agressivos com os professores. Tem esse imaginário, né? E analisando as situações que o GEDUC recebe, é bem interessante a gente pensar isso. Acho que o
que consegue chegar no Ministério Público primeiro são as questões envolvendo a educação infantil, porque tem esse espaço de cuidado e que a gente vê que não é possível ser efetuado o cuidado nos espaços que a gente tem hoje credenciados por uma série de... porque falta estrutura num geral para aquelas pessoas estarem ali cuidando daquelas crianças. As violências que entre os alunos e entre os professores dos alunos, elas chegam no menor volume, mas sempre tratadas como uma disciplina geral dentro da escola, né? E alguma situação individual que é pontuada como aquele sujeito que acaba agredindo a escola inteira e acaba nomeando essa violência dentro da escola. E a gente pouco consegue ainda conversar sobre a violência policial aqui quando acontece. Porque a gente ainda, durante o ano de 2012 até o ano mais ou menos de 2017, a gente fez uma série de visitas às unidades escolares do município. E é engraçado porque quase sempre tem uma narrativa sobre a quantidade de BOs, sobre a guarda escolar estar na escola, sobre uma reclamação da guarda escolar estar pouco ainda na escola, sobre a entrada da guarda no pátio da hora do recreio, mas isso não são demandas que são nomeadas e endereçadas ao Ministério Público ainda. Quando nós olhamos para quem faz a denúncia no Ministério Público, né, quem é o representante, há uma prevalência muito significativa da comissão anônima, né? Quando a gente fala em violência, isso é muito forte. Isso se expressa em como a denúncia chega ao Ministério Público, né? É pelo sujeito anônimo, né? Ele não quer se identificar. Nós vemos também um número significativo ali quando a gente coloca MP e Defensoria, né? O que seria o MP e Defensoria? Entra muito no campo de outras promotorias encaminharem para o GEDUC, né? Especialmente a promotoria da infância, né? As situações, a Luciana aqui sabe bem, né? As situações de violência, e tem uma relação também muito forte com aquilo que já tinha sinalizado, e a Larissa reforçou, que é da própria educação infantil também, né? A rede conveniada. Então, essas questões acabam tendo certa prevalência mesmo. Mas também é possível identificar, né, o próprio Conselho Tutelar utilizando o Ministério Público como instrumento para denunciar situações de violência, né? Funcionários da escola, um número bem reduzido, mas ali já tem um procedimento que expressa isso, né? As ONGs, projetos do terceiro setor também, e familiar responsável, né? Então a gente tem uma mescla aí bastante diversificada de atores com essa prevalência do anônimo, enquanto representante aí da denúncia. E aí, para analisar esses dados, a gente gosta de um conceito que a Schilling, a Flávia Schilling, que é da Faculdade de Educação, ela usa a violência escolar. Para ela cita que tem 3 dimensões, né? A violência contra a escola, que normalmente a gente vai achar que é a violência no nível micro, de depreciação, de pichação, de quebrar vidro, mas aí ela vai falar que, na verdade, tem a ver com o abandono dos prédios e dos espaços, né, onde a escola está. Então, que é uma violência contra a escola, que vai ser aí uma das dimensões que vai iniciar esse processo violento de conflitos dentro da unidade escolar. Tem a violência da escola, né, que é um espaço que reproduz a organização social, e a gente tem uma organização social que faz aí, ela é permeada por conflitos de raça, de condição, de gênero, de formas diversas de existir que não podem caber no mesmo espaço. Então a gente reproduz isso dentro do espaço da escola, e aí a gente tem ali representando uma agressividade do professor que, diante do aluno que ele acredita que não quer aprender, que agride ele de volta, ele não quer mais ensinar, e do aluno que também agride porque acha que aquele professor desistiu de investir no seu processo de aprendizado, né? E a violência na escola, que vai ser exatamente a situação, o conflito em si, que vai vir a partir dessas outras 2 dimensões, da violência que foi praticada contra a escola, da violência que foi praticada da escola, né? E aí a gente vai ter essa situação de conflito dentro da escola. Ela usa um conceito que eu acho bem interessante, que ela fala que existe hoje dentro da escola um vazio que não é preenchido pelo processo de ensino-aprendizagem. E é nesse vazio desse espaço que não é preenchido, por isso que deveria acontecer dentro da escola, é que a gente tem as situações de conflito. Então, o que a gente vê quando a gente analisa as demandas, ou quando a gente faz as visitas, ou quando a gente faz as audiências e as escutas, né? Um pouco isso que a gente trouxe no começo, né? Que a violência, ela é uma forma de comunicação, ela vai falar
de um contexto, de um sistema que está operando dentro de uma unidade escolar. Ela não pode ser analisada de forma isolada, então uma violência ela nunca é um conflito por um conflito. Muitas vezes quando acontece alguma coisa que é uma violência muito grande e que nos choca, a gente tende a achar que é uma violência gratuita, ou que é uma violência desproporcional, que é uma violência que não tem contexto, né? E eu acho que é importante a gente sempre entender que a violência, por mais que ela seja chocante e por mais que ela nos impacte, a gente tem que olhar que ela tem um contexto, ela tem uma gramática, ela tem uma geografia, ela acontece num espaço, num tempo, num lugar, entre atores e com relações de poder que se deram naquele espaço. Então, a gente nunca vai poder tomar uma situação de conflito e de violência como uma coisa isolada, né? Como tendo uma só causa, né, para aquilo. Uma outra coisa que a gente percebe nos discursos, nas demandas que chegam e na forma como a gente conversa com as pessoas, de que tem uma crença tanto na judicialização das questões do conflito escolar, então muitas vezes questões que eram da ordem mesmo da dinâmica do espaço escolar, eles acabam encontrando aí agora nos espaços de judicialização um espaço para poder resolver conflitos que não estão conseguindo ser administrados dentro do espaço escolar. Uma coisa que a gente percebe muito, principalmente no sistema público, é a quantidade de BOs que são feitos diante de algumas atitudes de alguns alunos dentro da escola, que é uma coisa para a gente analisar por quê, né? Está tendo que escapar para algum outro lugar que não o espaço escolar. E uma crença de que a gente pode tornar o conflito escolar alguma coisa bélica, no sentido de que se a gente se proteger, ele não vai acontecer. Então, os espaços escolares, principalmente da rede estadual, hoje eles têm grades em todos os lugares, para você ir de um espaço para outro tem grade nas janelas, tem grade para entrar, tem grade para sair, mas dentro continua aquele vazio que a Flávia fala que não é ocupado por nada. Então a gente tem ali uma fortaleza de proteção que dentro não acontece a relação básica de ensino-aprendizagem que deveria acontecer. E aí é nisso que a gente não vai conseguir frear os conflitos do estar num espaço que não está acontecendo o que deveria acontecer, né? Acho que é isso que a gente queria dizer. E aí, a partir disso, a gente vai pensando possibilidades de intervenção, né? Porque se é um sistema dinâmico e é um sistema difícil e com muitos fatores, acho que o principal ponto é olhar para a situação e entender o que aconteceu, onde aconteceu, que série de outras coisas estão relacionadas com isso, para poder pensar numa intervenção que faça parcerias, né? Eu acho que parcerias com a rede que está no entorno, com o próprio poder público, com várias entidades que vão poder nos ajudar a atuar nessas dimensões todas que a gente trouxe do conflito e da violência. E a gente aposta muito na criação de espaços que sejam efetivamente espaços de troca e coletivos dentro da escola. Então, o tema da violência dentro do programa de atuação do GEDUC vai entrar dentro da categoria da gestão democrática, porque a gente entende que é uma ferramenta para que a gente possa conversar e dialogar, onde as pessoas da escola possam se reconhecer e se conhecer nesse espaço, né? Então, é por isso que fazemos esse link da violência escolar com o tema da gestão democrática. E a gestão democrática no plano de atuação tem 6 projetos executivos que são as 6 priorizações de atuação do GEDUC nos próximos 2 anos, e a gestão democrática é uma delas. Então, dentro do programa, depois no final vai ter um link, que acho que quem não conhece pode dar uma olhada para entender um pouco melhor, porque lá está descrito, inclusive, as ações, né, objetivamente, com os parceiros que pretendem ser envolvidos nessas ações, para cada uma das ações. Mas a ideia é a promoção do princípio de gestão democrática da educação e fomentar a gestão democrática por meio da participação e do controle social. E a ideia de todas as metas e objetivos é justamente que o MP trabalhe aí numa atuação que vá justamente garantir que seja efetivado o que já existe em termos de política escrita
né, que é o plano decenal, a gente já tem leis de gestão democrática, a gente já tem uma organização política escrita do que deveria acontecer e que não se efetua na prática. Então, uma grande aposta é que a atuação do MP possa ser justamente na fiscalização e no acompanhamento dessas políticas que já existem para que elas sejam implementadas. Bom, acho que é isso também, a gente já está Certinho no horário, muito obrigada e depois a gente conversa mais um pouco. Seja Larissa, vamos passar já imediatamente para a exposição da professora Gabriela Gankov. Vou te pedir para se apresentar, a gente vai criar disponibilidade. Então, bom dia a todos e todas. É um prazer estar aqui, dialogando na interface com o Ministério Público. Agradeço o convite feito ali, articulado pela Larissa, uma colega psicóloga também. Venho aqui, então, num diálogo entre a Universidade e o Ministério Público, né? Sou professora da PUC São Paulo, vinculada lá à Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde, bastante centrada no curso de Psicologia, né? Então, é desse lugar que eu dialogo com vocês, a partir de pesquisas no campo da interface com a adolescência, saúde mental, educação e as políticas públicas, né? Então, acho que é muito importante esse encontro, vou ser bastante breve, nosso tempo é curto, são 20 minutos, para que eu faça um bom uso dele e que a gente possa prosseguir trocas a posteriori, né? Então, quando Larissa me fez o convite, me conta ali, né, a proposição do GEDUC de pôr em análise, né, os últimos acontecimentos, né, disparadores do nosso presente de São Paulo, que foram bastante intensos, né, das produções da violência na relação com a escola, e todas essas relações que Cintia e Larissa ali enunciaram na sua fala inicial. Então, pensei que poderíamos falar a universidade na sua função, né, que assim se coloca na relação com a sociedade, de produzir a partir dos seus estudos e das suas intervenções que ela também produz, né, poder pensar como que nós estamos atuando e desenvolvendo a nossa formação de futuros psicólogos e psicólogas de São Paulo, via PUC São Paulo no caso, mas também como na relação com a nossa comunidade de São Paulo nós desenvolvemos nosso trabalho e nossas práticas, né? Então, pensando que seria interessante dialogar sobre a tessitura de redes aí no cotidiano das conflitualidades do território escolar, né? Então, vou um pouco seguir aqui. Então, eu trago um pouco uma marcação, um registro de que nessa relação, assim como Larissa e Cintia me antecederam, vão demarcar, né, e acompanham os pressupostos colocados por elas, né, sobre a conceituação de violência, a partir da professora Flávia Chile, né, professora lá da FEUSP, e sigo com elas, né, partindo que tomamos a violência, né, na sua dimensão da sua complexidade, dos seus processos históricos, políticos, e para pensar o enfrentamento à violência, para pensar o cuidado à violência, que é assim que nós dispomos, pensamos que o caminho e que desenvolvemos nossas práticas, por exemplo, lá na PUC São Paulo, nós temos um estágio que já passaram-se mais de 90 estudantes de psicologia, em uma política pública do município de São Paulo, que se chama NAAPA, Núcleo de Apoio e Complemento para a Aprendizagem. É uma política que existe já desde 2014, no nosso município, em todas as 13 DREs, né?
algumas aqui referidas, né, citadas ali no que aparece para vocês, que vocês mapearam das demandas do GEDUC. E aí olhamos, e nessa experiência, por exemplo, a qual é muito próxima, eu sou supervisora dos estágios de psicologia dessa parceria PUC-NAAP, SME São Paulo, né? Então vamos entendendo que para receber e pôr em análise as demandas da violência, é necessário que a gente faça um mapeamento da violência nas suas singularidades, né? Então, questionando e tensionando que temos aí, né, um fenômeno da violência multifacetado, com multideterminações. Então é necessário que a gente mapeie essas singularidades e tome a dimensão da violência nessa vivacidade, como as duas, né, Cíntia e Larissa aqui enunciaram, de que a produção da violência ela não é disparada por um indivíduo, né? Ela tem, claro que ela tem um ator disparador, né, que você pode ser enunciado, referido, contudo, entretanto, ela tem vários emaranhados, uma trama, por isso que esse território é vivo, né? Esse território tem uma vivacidade que precisa ser colocada em análise e olhada nas suas singularidades. Por isso, quando ela mostra lá o mapa de São Paulo, a gente vê a produção da violência muito marcada no território de alta vulnerabilidade, né, que é a Zona Sul de São Paulo, depois vem a Zona Leste, enfim, claro, né? Então, estamos falando da vida vivível nesse município de São Paulo, então a violência ela vai estar circunscrita ao que se vive ali, né? Ao que se vive naquele território. Ele produz vida e a violência também é uma vida partilhada, né? Não desejada por nós, indesejável, insuportável, muitas vezes, porém produzida por essa vida que se vive nesses lugares, né? Então, eu trouxe o Expósito, é um autor que vai discutir um pouco como é que você vai tomar e problematizar esse enfrentamento de processos complexos na sua dimensão singular, onde você possa, ali ele vai dizer, não evitar olhar o cidadão desde o ponto de vista do seu corpo vivo, né? Então, trazer a dimensão da singularidade, mas não individualizando nesse sujeito, mas nas suas relações em toda a sua complexidade. Então, ele vai dizer, a criança e o adolescente deve ser tomada à medida de um corpo e de uma vida, né? De uma vida que circunscreve um território ao qual ele pertence, né? Então, acho que nas nossas práticas e pesquisas lá da PUC, nós também tomamos a escola, né, como um dispositivo que produz, né? Então, ele produz né, o efeito ali da cena da violência, mas ele dispõe também potencialidades para o enfrentamento da própria violência, né? Acho que essa é uma dimensão que a gente também constrói e vive quando você intervém e trabalha em parceria com todos os agentes os quais estão ali marcados e atravessados pela violência, né? Então, um pouco a nossa estratégia de trabalho com a violência é de poder pensar que é necessário você desemaranhar aí as linhas desse dispositivo, né? Desse dispositivo tomando ali a escola como esse dispositivo que enuncia sobre a violência, que dá visibilidade à violência, né? E que subjetiva crianças com atos violentos, que subjetiva professores com atos violentos, né? E que nos assustam muitas vezes, estudantes de psicologia, quando entram nas escolas, acompanhando na APA e atuando junto com a APA, se surpreendem muito as cenas cotidianas que são inesperadas, né? Como aquela cena é possível ser produzida por aquela diretora na relação com aqueles adolescentes, por exemplo, no MF, né? Recentemente, alguns estudantes me contavam, me narravam sobre isso e se surpreendiam e ficaram horrorizados, né? Mas quando você toma dizendo é necessário que a gente né, fazer tem muita trama implicada nessa cena, né? Porque o primeiro movimento, principalmente do estudante de psicologia, é de se tomar na relação com o estudante, protegendo e julgando aquela diretora que ataca, né, de modo muito, inclusive, pueril na relação. Essa cena, por exemplo, era uma cena muito... Era ela gritando para os adolescentes de 13 anos, 14 anos de idade, para que eles entregassem seus chicletes, pirulitos e balas da boca e jogassem no lixo naquele momento, né? Enfim, é uma cena pueril, assim, né? E de uma produção do corpo dela na relação com eles muito intensa, muito curiosa, né? Então, no primeiro momento, você logo localiza nela a disparadora da violência e fala como ela pode produzir isso, e que aberração essa mulher é, né? A gente vai lá e individualiza nela toda a conflitualidade que aquele território produz. E aí, a gente, inclusive, né, no caso deles,
acompanhando a metodologia do NAAPA, você vai desemaranhando esse dispositivo, né? Tomando a escola e falou, olha, essa escola está denunciando sobre a vida vivível aqui nesse território, então vejamos, e vamos nos lançar nesse movimento, mas não é simples, né? Porque nos lançar nesse movimento é uma aventura, porque são terras desconhecidas ali, o qual tem muitos entrecruzamentos, os quais não necessariamente a psicologia vai conseguir responder, né? E possivelmente não sozinha, nem, enfim, a saúde mental via um serviço de um CAPS, por exemplo, né? E é muito difícil bancar e suportar o enfrentamento à violência desse modo, que são terras muito desconhecidas e muito intensas, porque a violência ela é intensa, ela nos choca, ela nos fere, ela nos incomoda, ela nos desloca, né? Ela nos enfim, o seu grito é intenso, né? Então, nosso trabalho, sou psicóloga, né? Então vejamos que meu discurso está tomado de códigos do campo psi, obviamente, né? Sei de onde eu sei dialogar, né? Então a gente vem pensando que nessa relação a estratégia é, para desemaranhar essas linhas, né, desse território da conflitualidade, é necessário que a gente agencie processos de escuta, né? E a escuta não é só a escuta que o psicólogo consegue produzir, é a escuta, né, de pôr em análise e nos escutarmos de modo pactuando uma coletividade entre nós, né? Seja que atores vão ser convocados para poderem enfrentarem a violência, né? E aí um pouco, eu coloquei ali, exercitar os interesses públicos educacionais circulando a palavra, em que a noção de diferença, né, são agenciadas e o campo da educação é legitimado em sua palavra e participa da vida pública, porque o que a gente acompanha na cena da intervenção com a violência no campo educacional é a desqualificação da instituição educação. É impressionante o quanto que a educação nessa cena é despotencializada e ela se desresponsabiliza e é excluída e segregada da sua própria produção. Então, essa é uma cena bastante comum e que impede que você consiga desemaranhar essas linhas e compor saídas para o enfrentamento dessa violência, né? E aí, trazendo essa dimensão da diferença, né? Porque a conflitualidade, aquele vazio, né? Que a Flávia Schilling vai ali dizer, né? Nos seus estudos, ela vai nos contar o quanto que a dimensão da diferença ela não vai ter hospitalidade, né? E aí não tendo, e esse vazio vai atuar, né? E aí vai ter uma passagem ao ato ali na sua produção e será contra, né? Tem recortes políticos, raciais, de gênero que se produzem ali nessa cena, né? Então, para agenciar a escuta nos permite o quê? Fazer ver e falar, né? E aí com isso tem uma coprodução de demandas e negociar novas possibilidades de ação da violência. Com isso, você podendo ter autonomia, protagonismo, corresponsabilidade dos diferentes atores, dos diferentes sujeitos envolvidos nessas práticas políticas escolares. Então, a proposição do agenciamento da escuta é considerar aí a complexidade desses fenômenos e pensar em microarticulações. Então, nosso trabalho, claro, a dimensão macropolítica ela é fundamental, né? Mas a nossa intervenção de universidade são em cenas de micropolítica, nas cenas de microarticulações do cotidiano da violência, né? Essa tem sido, e que vão promover e vão intervir na dimensão macro, né? Então, para nós,